Já a seguir, vice-versa. Vice-versa hoje com Joana Amaral Dias e António Rodrigues do PSD. Muito boa noite aos dois, obrigada por terem vindo. Vamos começar com esta reestruturação da RTP. Joana, um comentário. Bom, vamos ver se é agora esta a reestruturação, não é? Porque houve tantos planos de reestruturação, vamos ver se é esta. E depois, desde já, embora faço já a ressalva que já não percebemos muito bem do que é que se trata, mas porque as respostas que temos tido até agora dos responsáveis, quer da RTP, quer via governo, são que não sabem muito bem o que é que vão fazer, mas há uma coisa que é certa que vão fazer. É a receita velha e a mesma do costume, que é começar a casa pelo telhado, ou seja, despedimentos, cortes salariais e reduções. O Presidente do Conselho de Administração disse que iria evitar a todo o custo o despedimento coletivo. Pois, mas não deixam de ser despedimentos, não é? Mesmo que sejam rescisões amigáveis, não deixam de ser despedimentos. Numa altura destas, em que o país em que se encontra com tantas dificuldades, em que se destruíram 300 mil postos de trabalho em 2 anos, com certeza que a perspectiva de futuro para tantos trabalhadores e profissionais da RTP é muito complicada. Para além disso, aquilo que está aqui em causa é a destruição do serviço público, que tem sido uma garantia de democracia e de pluralidade no país, e que, num ataque destes, com cortes desta natureza e desta dimensão, fica, obviamente, altamente lesado e fica posto em causa. E isso constitui, desde logo, uma preocupação para a própria democracia portuguesa e uma absoluta exceção naquilo que é o panorama europeu, porque Portugal já tinha um serviço público de rádio e de televisão bastante económico, quando comparado com os seus congêneres europeus, sendo que o Serviço Público de Televisão existe em toda a Europa, à exceção de um único país, e, portanto, sendo já bastante económico, obviamente, havia com certeza alguns esforços no sentido de garantir a qualidade. Com estes cortes, essa qualidade não ficará, de certeza, assegurada e temo o pior para o futuro da RTP, com certeza. António Rodrigues. Eu julgo que, em primeiro lugar, cumprimentando as duas, porque é a primeira vez que tenho também o prazer de estar com a Joana Amaral Dias, há aqui um equívoco quando começamos a falar deste assunto. Eu tenho muito respeito pela RTP, como é óbvio, cresci com a RTP, natural. Tenho Todos nós, respeito, não é? Exatamente, tenho todo o respeito pela RTP, mas dizer que o plano de reestruturação é feito com fundamento e recurso apenas e só aos despedimentos, não só de querer criar aqui um drama e trazer para aqui uma situação que não está nos propósitos, julgo eu, do Conselho de Administração da RTP quando apresentou o plano. Em primeiro lugar, porque a situação que é colocada é numa situação de terminar com as indenizações compensatórias. Essa é a questão fulcral. E isso significa também fazer com que a RTP consiga sobreviver com as suas próprias receitas ou com as receitas das contribuições do audiovisual. Esta é a primeira questão. Eu julgo que os portugueses têm a noção daquilo que a RTP custou o ano passado, por exemplo, que não foi só o suportar o seu orçamento normal, mas também suportar o financiamento que tinha. Portanto, foi um custo e um encargo extraordinário para o Estado, para aquilo que era necessário. Por outro lado, naturalmente, o enfoque foi posto naquilo que era a redução da carga salarial, não necessariamente nos despedimentos. Diz o Conselho de Administração no plano de reestruturação que são 28% daquilo que são os encargos atuais. Isto significa necessariamente tentar reduzir custos daquilo que está agregado a cada trabalhador que aqui está na casa e, para além disso, que disse também o Conselho de Administração, e eu julgo que o Presidente até foi muito claro relativamente a isso hoje, não é propósito dele despedir. É a tentativa de rescindir amigavelmente com todos os trabalhadores, porque também não significa que sejam os trabalhadores da informação. E quando se está a pôr em causa, dizendo que está aqui a democracia em causa, que a qualidade do trabalho vai descer e tudo isso, parece que só estamos a falar da informação. Ora, a RTP é uma casa muito maior do que a informação e não é apenas e só na informação que esse tipo de atos... A democracia não é só a informação, mas com certeza, não, claro que não é. Resposta. Claro que não é, obviamente, apenas só na informação, Não. mas parece que estamos aqui a pôr a causa a organização da empresa apenas e só por uma questão de democracia. Eu acho que, se me permite, eu acho que aquilo que passa para o público é quando se fala da RTP, fala-se na RTP no seu todo. Com certeza, e não na claro, informação e na apresentação. Mas então não falamos na questão, não falamos a tónica na democracia. Aliás, durante a audição esta tarde, falou-se inclusive dos apresentadores, portanto, recreativos. Estamos a falar da área do entretenimento. Portanto, falou-se de várias áreas, entre as quais essa em concreto e não a informação.
Claro, mas quando se quer falar e introduzir aqui a questão da democracia é porque se está a tentar pôr aqui em causa ou porventura cercear também a informação. E eu julgo que não é isso. A informação não é a informação dos serviços noticiosos. É toda a informação, aquela que também é produzida através de comentários ou que seja produzida por outra via qualquer. Quando Agora, falou na RTP Madeira e RTP Açores, a RTP Madeira e a RTP Açores podem estar em causa ou não? eu julgo que não. Aliás, o Presidente do Conselho de Administração o que disse aqui foi que levaria até à última o não encerramento de quaisquer Sim, mas doações. quando E acho que é o houve contrário. uma questão Eu em julgo que- relação a possíveis eventuais receitas, falou-se nomeadamente da RTP Madeira e RTP Açores, daí a minha questão. O que está aqui em causa são custos e financiamento. Mas ao mesmo tempo que se está a falar de custos e financiamento, está-se a falar de investimento. Não só, é que este plano não é apenas um plano para cortar, não é seguramente um plano para despedir e não é um ensaio para tentar fechar. Quantas pessoas é que a RTP tem que dispensar para ser viável financeiramente? O Presidente disse hoje que não tem ainda essa noção e o eu Governo não acompanho. tem? Eu olhei para o plano de reestruturação e não vejo lá qualquer tipo de objetivo em termos quantitativos. O que está em causa, em termos quantitativos, é financiamento. E é tirar do Nós estamos a falar para orçamento do já Estado, e é isso que de está uma média previsto. de 30 milhões de euros que vão ser necessários. Uma parte será para as rescisões amigáveis. Mas isso é uma situação excepcional. E nós estamos a falar da construção de uma empresa também para o futuro. Não, ao Exatamente, mesmo mas tempo a tal estamos situação falar- excepcional implica a tal rescisão. E uma Amigável, parte desses 30 milhões, amigável ou não, mas quer uma quer outra implica indenizações. Mas quando se fala em rescisões ou despedimentos coletivos, como queiramos chamar, independentemente das realidades jurídicas, estamos a falar da saída de pessoas. 30 Claro, milhões. Claro que é sempre doloroso. Exato, sem 30 dúvida nenhuma. milhões implica indemnizar muita gente. Vamos ver. O importante aqui foi o Presidente ter anunciado desde já hoje, e ele tem o conhecimento da informação que existe dentro da empresa, que antes mesmo do plano já estar em execução, já tinha cerca de meia centena de pedidos de rescisão amigável. E 50 é uma gota d'água no oceano, não é? este plano é um plano para durar 2 meses em termos de procura voluntária de apresentação de rescisões. Nesse período poderá haver até o caminho para não haver nenhum despedimento Serviço coletivo ou público o de despedir televisão quem quer poderá que ou seja. não, rádio e televisão poderá ou não estar em causa. Eu julgo que esse é o princípio fundamental de todo o plano, é que não vai pôr em causa o serviço público de rádio e televisão. Isso está claro, quer no propósito do Governo, quer no propósito de todo o plano. Não é isso com que menos está em 100, discussão. 200 ou 300 ou 400 pessoas, aliás, basta fazer um pouco as contas em relação a esses Repare, montantes. eu não posso discutir isso em termos realistas, porque não conheço a empresa internamente. E, portanto, quem a conhece e quem a gera é que conhece. Há um Tendo em conta a princípio... posição do Partido Social Democrata em relação à matéria. Obviamente não gostamos que ninguém seja despedido. Em circunstância alguma. Sim, mas isso Agora, ninguém gosta. Mas A temos questão em é os consciência... factos que estão em cima da mesa. E perante esses factos, a pergunta concreta que faço é quantas pessoas é que têm que sair da RTP perante os dados que o PSD tem na mão para a empresa conseguir ser viável? Cristina, vou-te-lhe dizer, não é um problema de despedimento de pessoas ou de saída de pessoas. É um problema de financiamento de empresa e de reorganização da empresa em termos de futuro. Não é a questão da qualidade da empresa Mas que uma tem há parte dos muita. 30 milhões é para A as parte de rescisões. 30 milhões é para rescisões porque parte dos custos substanciais são a nível salarial. O que não quer dizer diretamente despedimento direto. Quer dizer que em muitas circunstâncias, e como consta do plano, são ajudas de custos, despesas de representação ou despesas excessivas que já existiam até agora. São os tais cortes. Vamos lá ver, quando se fala de democracia é porque o serviço de rádio e televisão, que aliás existem várias recomendações europeias que vão no sentido de os reforçar a nível da Europa, a 27, os serviços de rádio e televisão públicos, dizia eu, são a garantia da pluralidade, da universalidade e obviamente da diversidade, seja ele através do serviço de informação, seja através do entretenimento, por aí fora. Ora, quando se fala de um plano desta natureza, que passa, por exemplo, e aquilo que sabemos até agora, passa, em primeiro lugar, justamente por um ataque aos trabalhadores. Ou seja, por um plano que o António Rodrigues diz que é só o fim da indenização compensatória. Eu só ia tirava, desde logo. E depois há outras questões que estão em cima da mesa, para além desse ataque aos trabalhadores, aos seus salários e aos despedimentos. É a fusão, por exemplo, de várias direções, sem ter em conta as dinâmicas próprias dessas mesmas direções. Uma descaracterização da grelha, que obviamente vai fazer com que a RTP perca audiências, e perdendo audiências, perde também em si mesma formas de financiamento e entra numa pescadinha de rabo na boca, do qual vai ser
muito difícil sair. Um ciclo vicioso vai ser muito difícil sair. Não é? Pois, mas não é isso que vai acontecer, obviamente, não é? Porque com menos dinheiro, o Serviço de Rádio Pública e Televisão vai ter menos possibilidade de apresentar informação, entretenimento, seja lá qual for os conteúdos de qualidade, e obviamente vai perder com isso. E, portanto, o que está aqui em causa é reduzir o serviço de rádio e televisão a um mínimo, de forma que provavelmente ele seja mais vendável no futuro. E com isso, ninguém que defenda a democracia em primeiro lugar e o serviço de rádio e televisão português, europeu, em segundo lugar, pode estar de acordo. Último comentário, António Rodrigues, para passarmos ao tema seguinte. Continuo a achar que nós estamos a tentar reorganizar uma empresa e tentar fazer disto uma situação de um ataque à empresa, que não entendo assim. Nem entendo que seja um ataque à qualidade da informação. Mas porquê reorganizar a empresa? A RTP não está no memorando. A RTP custa 21,29 euros aos contribuintes portugueses, tendo que é cerca de metade daquilo que pagam os alemães, os finlandeses, os cipriotas, os ingleses. Qual que isso em termos do valor do Orçamento de Estado que foi transferido para a RTP, quer o ano passado, quer estava previsto para este ano? Mas isso são situações milhões de euros. Sim, foram situações diferentes e eram situações que vinham de trás. Isso é algo em relação, sim, mas em relação aos 300 milhões, que é uma quantia que está constantemente a ser trazida à colação, foi trazida em 2012, continua a ser trazida em 2013 e ainda em 2011. Sim, mas o que é certo é que só foi um ato, não foram vários. Mas que custaram aos contribuintes, custaram os 29 euros por contribuinte. E também tiveram a ver com indenizações compensatórias que não foram pagas, não foi? É verdade, mas também veja isto, que o ano passado esse custo não esteve envolvido, foi o dobro daquilo que está em causa. Mas esse passivo também foi limpo exatamente para limpar a empresa, passa a redundância, para vender a empresa, ou não? Sucessivamente se fez foi empurrar as soluções para o futuro. Foi na RTP como foi no resto do país. E mas a RTP também. Quem diga que a RTP é o espelho da nação. Se fosse assim, nós tínhamos uma nação muito mais engraçada, muito mais interessante e de muito mais qualidade. Eu penso que a nossa nação é interessante e de qualidade. Eu tenho noção que e tínhamos futuro, todos. Claro. Muito bem. Não acredito no futuro do país. Fica a sua nota de otimismo em relação à RTP, em relação ao PS e em relação ao país propriamente dito, porque amanhã vem a 7ª avaliação da Troika. Essa 7ª avaliação da Troika, e Joana, começa por si. Sim. Expectativas para já, temos alguns dados que já se sabe, mais um ano para se atingir a tal meta do déficit, isso já se sabia que isso iria acontecer, mais um ano para custar 4 mil milhões de euros. E também há algumas alterações ao nível das indenizações por despedimento. Bom, vamos ver também com alguma... E o resto não sabemos. Exatamente, com alguma prudência, porque não sabemos. Em primeiro lugar, esta avaliação tem sido, enfim, interminável, não é? 18 dias, não é? 18 dias de estadia no Hotel Ritz não contribuíram certamente para o equilíbrio orçamental. Mas não foram pagos por nós. Foi a Troika. Foi a Troika. Se isso já é a razão para estarmos a discutir a Troika, e portanto não sabemos... Deixa o nível mais baixo. Não sabemos... Mas também com os juros que lhes são... Não sabemos exatamente porque é que foi que os senhores comem ao pequeno almoço. Podemos discutir, porque muitos portugueses discutem todas as manhãs, é o que é que não vão comer ao pequeno almoço. Com certeza. Portanto, existe de facto algum respeito e algum decoro pela situação em que os portugueses se encontram. E agora, 18 dias de avaliação exige no mínimo uma explicação do Governo, desde logo na sexta-feira de manhã, em primeiro lugar, porque é que levou 18 dias esta avaliação. Isso parece-me evidente, e de uma forma opaca, não é? Porque aquilo que estão a discutir é o nosso presente e o nosso futuro. O meu, o seu, as pessoas que estão lá a ver em casa. E, portanto, a democracia é o que é agora? É a democracia de fato consumado? A democracia opaca? Portanto, nós não temos direito de discutir as coisas quando elas estão a acontecer? Quando já não há nada a fazer e todas as decisões estão tomadas? Esta não pode ser, pelos criadores. Não pode ser, esta não é a democracia tal e qual nós a queremos, com certeza, nem fomos construindo nestas últimas 4 décadas, sensivelmente. E, portanto, exige um esclarecimento do Governo em primeiro lugar. E depois, Cristina, nós sabemos muito bem o que a Troika faz nestas avaliações, na primeira, na segunda, na terceira, na sétima, avalia-se a si própria. A Troika não está certamente a avaliar o impacto das suas medidas na economia portuguesa. Não está certamente a avaliar o que foi o aumento brutal do desemprego, que saiu agora números da Eurostat, que Portugal foi o país
da Europa que mais emprego destruiu, setembro a dezembro do ano transato, não está certamente a avaliar o aprofundamento da recessão em que nos encontramos, o déficit, o agravamento do déficit, a dívida, não, está a avaliar, por isso, nem sequer está a avaliar, Cristina, aquilo que são o falhanço das suas próprias previsões. Que, por exemplo, estava no memorando que no final de 2013 Portugal teria uma dívida de 108% do PIB e neste momento está em 120% e 122% e crescendo, não é? Portanto, nem sequer as suas próprias previsões está a avaliar. Está a avaliar o quê? Bom, está a avaliar o grau de colaboracionismo que o governo português tem com estes ditames. É só isso que está aqui em causa. Porque caso fosse outra coisa que estivesse em causa, as notícias que teríamos agora, ainda que a conta-gotas, não seria mais um ano para os cortes de 4 mil milhões, nem mais um ano para o déficit, porque isso, na prática, mais um ano para cumprir as metas do déficit representa mais dívida, ou seja, mais pagamentos, mais sacrifícios e provavelmente um povo mais estourado e mais desbolhado como estão os portugueses. Aquilo que estaríamos a discutir, de caso a Troika não se avaliasse somente a si própria, era uma inversão do rumo absoluto nestas políticas que, obviamente, a realidade está aí todos os dias a mostrar, são absolutamente erradas e são extremamente perigosas. António Rodrigues. Julgo que é perigoso, até em termos públicos, abordar esta questão da Troika com esta ligeireza e com este tom tão panfletário. Isso só demonstra desconhecimento de como é que as avaliações são feitas e começa pela primeira questão que colocou. É que a avaliação da Troika é feita de uma forma séria e se esta durou tanto tempo quanto tem durado, é porque foi muito dura. Eu assisti às 6 avaliações anteriores, comentei inclusivamente alguma delas, portanto acompanhei-as com cuidado, mas mais do que isso, tive a oportunidade de acompanhar a forma como elas se realizaram. Não estive nas reuniões, não me compete estar, mas acompanhei pelas notícias, pela forma como fomos sabendo algum tipo de informação. E as avaliações são feitas de uma forma séria e profunda. Não quer dizer que nós gostemos da Troika, antes pelo contrário. Então, se há alguma coisa que nós não gostamos, se há alguma coisa que nós não gostamos é da Troika cá. E por isso é que dizemos, e sempre dissemos, o Governo disse e o PSD também o disse, que queremos cumprir o resgate, tal como ele está, nos prazos em que está, queremos que a Troika não esteja permanentemente a interferir naquilo que é a autonomia dos órgãos de soberania portugueses. Agora, a Troika, quando faz uma avaliação cuidadosa. Faz uma avaliação ponto por ponto a todos os serviços que estão envolvidos nesta matéria. E percorre, dê-me licença, só para dizer isto, porque parece que não sabe que a Troika avalia todas as situações que constam do memorando de entendimento, uma por uma, com os serviços respectivos. Não o faz de modo próprio, não o faz, porque se o fizesse da forma como diz, nem precisava de cá vir. Mandava um telegrama, mandava um e-mail, fazíamos uma videoconferência e resolvíamos a situação. Mas não é isso. A situação tem sido difícil, é difícil em cada avaliação e esta foi mais grave ainda, porque o Governo bateu de forma séria o pé relativamente à situação daquilo que estava em causa nesta situação. E veremos amanhã, deixe-me dizer também isto, é que o Governo não fez esta discussão de forma opaca, porque se viesse de forma opaca, nós nem sequer teríamos discutido durante estes 18 dias o que é que estava em causa e já, como foi aqui aliás abordado, a grande conclusão que eventualmente vamos ter, e esperamos que vamos ter, que é um prolongamento dos prazos relativamente àquilo que seja a realização do déficit e, eventualmente, até a possibilidade de termos maiores maturidades relativamente aos empréstimos e relativamente ao pagamento de juros. São estas as questões relevantes, que é diminuir o esforço que se está a pedir aos portugueses para fazer. Também temos a consciência óbvia de que isto custa a todos. Não é só à generalidade das pessoas que estão lá fora. Começa por nós. A todos nós isto tem custado. Eu não diria bem a todos. Custa a todos. A umas pessoas pode custar mais, custa às pessoas que estão numa situação de desemprego, custa às pessoas que têm a situação social muito pior, custa às famílias mais numerosas. A banca custa menos, custa a Alemanha custa menos. Que eu saiba, a Alemanha não subscreveu essa troca, nem para aqui foi chamada. Pois não, mas tem feito grandes lucros só por demagogia, mais uma vez, pela dívida pública dos países periféricos. É que está a utilizar essa expressão. E nós estamos a falar de uma forma séria. Nós envolvemos e discutimos esta questão todos os dias relativamente a todos os setores. Não dizemos apenas e só, não gostamos da Troika, queremos que ela se vá embora. Porque somos nós que temos a responsabilidade também de gerir o dinheiro que outros trouxeram para cá e temos que o devolver Já não ouvi e pagar. Comentário, temos 1 minuto do fim, 30 segundos para cada um. Bom, eu não sei o que é que António Rodrigues quer dizer com panfletário. Panfletário é a realidade de desmentir todos os dias, e há 2 anos a esta parte, um rumo de uma política e haver uma maioria prepotente, cega e colaboracionista, de joelhos face a um poder, a um outro poder, que insiste nesse mesmo rumo. Panfletário é dizer que as avaliações são sérias, quando todas as previsões, todas,
falharam redondamente, foi por umas décimas. Foi muitas vezes em 100, em 200, em 300%. Aliás, basta olhar para os números de déficit que eram previstos no memorando inicialmente, para as sucessivas revisões e perceber qual é que é o grau de seriedade. Não pode ter, o pressuposto que isto o não é inicial era isto não é uma correto. questão de panfletarismo. Não, Isto é uma claro. questão pior ainda, é de fanatismo. Exatamente. E, portanto, quando diz que estivemos 18 dias a discutir, estivemos 18 dias a discutir no vazio, sobre conjecturas. E já lhe disse, deixei aqui a minha opinião plasmada sobre aquilo que são estas eventuais notícias a confirmarem-se, acredito que sim. Tem que concluir, Joana. E só para concluir, a questão aqui da demagogia máxima que esta maioria continua a fazer é querer desmentir os factos e a realidade cotidiana e não ser capaz de inverter o rumo. Provavelmente, eu até digo mais, provavelmente, mais do que erros nas previsões, se calhar até são, não sei, provavelmente erros calculados para depois justificar o saque que tem sido feito ao país. António Rodrigues, um último comentário, 30 segundos. Deixe-me dizer-lhe isto. Panfleto é repetir sistematicamente mentiras como se fossem verdades. Panfleto é aparecer hoje, 2 anos depois, e defender um memorando que recusaram há 2 anos atrás. E dizer que há 2 anos atrás era mau e hoje era bom aquele que há 2 anos atrás recusaram. Não, aqueles que o fazem hoje em dia fazem isto. Olha, não está a falar de mim, Não certamente. estou a dizer que defendeu há 2 anos. Estou a dizer é que está a tomar como princípio Não o está a memorando, falar de quando mim. nós próprios, a primeira avaliação que fizemos foi que o memorando não reproduzia a realidade portuguesa daquela altura. E tivemos que o gerir, e tivemos que o assumir, tivemos que o aceitar. Porque a primeira questão, e era a primeira batalha, e essa batalha foi ganha, era de nos credibilizar, era de ter confiança e de fazer com que aqueles que nos emprestaram dinheiro nos aceitassem que nós continuássemos a gerir o nosso país, em vez de o vender. Nós estamos a gerir o nosso país. Nós tentamos gerir o nosso país, estamos a Havia tentar, uma ingerência da Troika naquilo que é a soberania nacional. mas continuamos a gerir o país, nos contornos daquilo que são gerir, o compreendo. acordo Indicações. que foi feito por terceiros. António Rodrigues, Joana Amaral Dias, muito boa noite e Boa noite. obrigada.